Olá! O tema de hoje do Estúdio News é a aridez da terra e suas consequências. E para conversar com a gente, nós recebemos a Ana Paula Cunha, que é pesquisadora do CEMADEM, especialista em secas, e o Carlos Magno, coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá e ponto focal da plataforma Semiáridos da América Latina. A aridez é a falta crônica de umidade no clima, indicando um desequilíbrio constante entre a oferta e a demanda de água. E essa é uma condição permanente, diferente da seca, que é um período temporário de épocas com menos chuvas. Hoje nós vamos abordar esse tema porque recentemente especialistas identificaram uma região de clima árido no Brasil. Um trecho de quase 6.000 quilômetros quadrados que fica no centro-norte da Bahia, além de trechos de municípios que fazem fronteira com o sertão pernambucano. Eu começo perguntando para o Carlos, nós estamos diante de uma descoberta alarmante? Renata, realmente é alarmante. Se você imagina o tamanho dessa área, essa área é do tamanho 4 vezes da cidade de São Paulo. Então você imagina uma área que começa a ter um comportamento diferente do ponto de vista do clima, você começa a ter menos chuvas, você ter menos água no solo, você ter menos produção de alimentos. É importante dizer que essa área que foi descoberta, ela está bem no coração do semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro é o responsável por 50% da agricultura familiar do Brasil, ou seja, essas comunidades inteiras elas vivem de agricultura de subsistência e ela precisa da chuva para poder produzir o seu alimento, para poder, inclusive, esse alimento chegar na mesa da gente, né? O Brasil, 70% do que chega na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Então, isso é alarmante, impacta a todos nós, mas a desertificação, ele é um processo natural, ou seja, o processo de desertificação, ele não é um processo não natural, ele é natural. O que não é natural é a velocidade com que isso está acontecendo. Então, acho que esse processo é isso. Assim, talvez a Ana possa trazer alguns detalhes mais técnicos, mas é isso. Para nós, ele sempre aconteceu. Eu sou de uma região, nascido e criado no sertão da Paraíba, onde fica a depressão sertaneja. Então, a gente sempre viu essa coisa das secas e é na região do Seridó, onde é também um núcleo de desertificação. Agora, a grande questão hoje é a velocidade com que isso está acontecendo. Ana Paula, qual a explicação para esse cenário? Bom, vou só retornar um pouquinho, né, na questão anterior. Como você bem colocou, né, a aridez é uma condição permanente, né, enquanto a seca, por exemplo, é um fenômeno temporário que tem início e fim, né. Além disso, as pessoas às vezes confundem, né, aridificação com desertificação com seca, né, mas são conceitos diferentes um dos outros, né. É importante ressaltar que a aridez ela não é sinônimo de desertificação, é uma condição de clima. A desertificação é uma condição de degradação do solo, da vegetação, tá? No entanto, a aridização, né, que é esse processo de secamento do clima, está sim relacionado com a desertificação. Por quê? Porque pode acelerar o processo de desertificação, como bem já colocou o Carlos, né? Bom, agora falando um pouco do nosso estudo, o que nós fizemos, né? Nós utilizamos dados, né, dos últimos 60 anos e calculamos o índice de aridez, que é uma relação entre chuva e evapotranspiração. Então, quanto menor o índice, mais árida é a região, tá? Então, uma região é considerada com clima árido, né? Uma região com clima árido, quando esse índice de aridez ele é menor do que 0,2. E o que significa isso? Significa que a quantidade de água disponível é apenas metade da demanda hídrica. Por outro lado, quando a gente tem um índice de aridez mais alto, né, por exemplo, no valor de 0,8, indica que a disponibilidade hídrica é o dobro da demanda, né, como grande parte, por exemplo, do bioma Amazônia. Bom, então, de forma simples, a demanda atmosférica de água se refere à quantidade de água que a atmosfera suga da superfície terrestre. Em um clima árido, a disponibilidade de água é extremamente baixa. Bom, no nosso estudo, nós observamos que pela primeira vez, esse período de 90 a 2020 registrou essa condição de clima árido no Brasil, né, que cobre uma área entre 5 e 6 mil quilômetros quadrados. Bom, e sobre o semiárido, a gente sabe já que está expandindo, né? Há anos já que tem estudos feitos pela SUDENE, dentre outras instituições, que mostram esse avanço do semiárido, né? Mas o que mais preocupa é o surgimento desse clima árido e essa tendência nacional, né, de redução do índice de aridez, ou seja, redução da disponibilidade hídrica no país.
Bom, e a tempo a gente, como eu disse, temos acompanhado esse avanço do semiárido, né? Hoje nós calculamos uma taxa de aproximadamente 75 mil quilômetros quadrados por década, né? O que equivale quase um estado da Paraíba a cada 10 anos, né? E para entendermos, né, quais são as consequências da expansão da aridez, a gente tem que lembrar que significa o quê? Que é uma região que está se tornando mais quente e mais seca, né? Ou seja, tem ocorrido uma redução da disponibilidade hídrica. E isso compromete diferentes setores produtivos, né, desde a agricultura de subsistência, a produção vegetal como um todo, maior risco de propagação de fogo, mas também impactos indiretos, por exemplo, impactos na saúde, né, quando há baixa disponibilidade de água ou mesmo com baixa qualidade de água. Então, são vários os tipos de impactos decorrentes dessa mudança de clima. A gente diz aqui, Renata, que é o que a Ana falou, né? Se você tem uma evapotranspiração muito grande e você tem pouca chuva, é como a gente aqui fala que assim, tá chovendo para cima, ou seja, a quantidade que evapora é maior do que a água que cai. Então aí vai ano a ano você vai tendo um declínio, né, na produção. E aí eu digo na produção de alimentos porque a produção de alimentos eu diria assim, é um eixo central nessa região, por exemplo, que está sendo afetada por isso agora. O Carlos falou para a gente que vem de uma região da Paraíba que é muito seca e a Ana explicou para a gente tecnicamente as diferenças aí entre uma região árida e semiárida. Mas, Carlos, eu quero te perguntar, o visual, para quem mora nesses dois tipos de regiões, qual que é a diferença no dia a dia? Como que a gente pode diferenciar a região árida da semiárida? O semiárido brasileiro, ele é o maior semiárido, é o mais populoso do mundo. O semiárido brasileiro, ele abriga 25 milhões de pessoas. Então, é uma região que também chove muito, ou seja, chove entre 200, 300 milímetros e 800 milímetros por ano. Então, você é que, quando as pessoas não conhecem ela, se você chega no semiárido brasileiro entre setembro e dezembro, você vê a caatinga totalmente sem folhas. Ela não está morta, né? Ela está simplesmente num processo evolutivo porque ela está esperando as primeiras chuvas. Então, o semiárido brasileiro não é uma área desertificada, não é uma área, não é um deserto. E digo isso porque, historicamente, a gente foi estigmatizado como uma área problema. Quando mostrava no jornal, eu era criança e via no jornal, quando aparecia sobre a seca no Nordeste, aí aparecia a terra rachando. Para quem não é daqui, a terra nunca rachou. Isso é um jogo de imagem para falar das coisas. Nos últimos 30 anos, mais de 3/4 da massa terrestre tornaram-se mais secos. Essa secura progressiva, Ana, ela vai além dos efeitos climáticos? Pode ser explicada também pela forma como as pessoas usam e gerenciam a terra? Sim, Renata, a grande parte dessa tendência de secamento, né, e aquecimento, que é esse processo de aridização, é sim o impacto das mudanças climáticas antropogênicas, né? O que significa isso? Aumento de temperatura global em razão das atividades humanas, né, que é essas relacionadas ao aumento dos gases do efeito estufa. As emissões globais anuais do efeito estufa cresceram já cerca de 40% desde a década de 90 e ainda continua aumentando, né? O consumo de energia é a principal fonte, né, das emissões de gás do efeito estufa, é responsável por cerca de 73% de emissões mundiais. Mas nós devemos lembrar que a maior parte da contribuição do Brasil, né, não é pela produção de energia, mas sim as mudanças dos usos da terra, que inclui o desmatamento. Então, sim, as ações humanas ligadas ao manejo da terra, elas se relacionam também com as mudanças do clima local. Além disso, né, a gente precisa lembrar também que remoção de vegetação, principalmente de florestas densas para vegetações mais curtas, como por exemplo um pasto ou uma produção agrícola, sim, causa uma alteração ali do ciclo hidrológico da região que contribui para esse o que a gente chama de feedback positivo, né? Ou seja, você tem menos chuva, tem vegetação, então transpiramento, o ciclo hidrológico vai sendo impactado ao longo do tempo. Então, sim, os usos, né, as mudanças nos usos, desmatamento, eles sim contribuem também como um feedback de retroalimentação, né, dessas mudanças que a gente tem observado. Segundo, Renata, dados do Observatório do Clima, que é uma das principais redes brasileiras de clima, dizem que no Brasil, na verdade, quase 70% das emissões elas são oriundas do que a Ana está chamando de mudança do uso do solo, né? Que basicamente é agropecuária. A gente está falando de agropecuária.
expansão da fronteira agrícola, a gente está falando de fazendas gigantescas de gado e soja que estão destruindo o cerrado, que estão, né, ocupando o Matopiba, que é a região entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ou seja, a gente está falando, na verdade, da expansão da agricultura, né, que não é muito sustentável, porque vai lá, derruba, bota boi, bota soja, e isso tem causado. E é engraçado, porque o Brasil é o quarto maior emissor de carbono, de gás carbônico, e é o único que não é por energia. A nossa emissão está concentrada na destruição das florestas, né? Seja na Amazônia, seja no Cerrado, seja aqui na Caatinga. A perda da saúde do solo vai criar aí inúmeras consequências, com efeito cascata, que prejudicam os ecossistemas e a produtividade. De que forma? Hein, Ana? Bom, conforme mencionado antes, né, o processo de secamento do clima ele acelera, né, o processo de degradação do solo. E se essa degradação do solo é em uma região semiárida, a desertificação, né? Então, agravando ainda mais os desafios das regiões que já enfrentam escassez hídrica, né? Bom, essa degradação ela exerce pressão sobre os sistemas produtivos da região, especialmente em áreas semiáridas, onde a água já é um recurso limitado, né? Bom, além disso, as regiões concentram uma população socioeconomicamente mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico às secas, né? Ou seja, grande parte da produção agrícola familiar é um sistema de agricultura de subsistência, então depende do que planta, né? Bom, a combinação desses fatores, então, eles acabam comprometendo a segurança alimentar do local, mas não só do local, né? A gente sabe que tem esses efeitos regionais também, aumentando riscos, né, migrações forçadas e conflitos por recursos naturais, quando a gente pensa também nos impactos da baixa disponibilidade hídrica, né? Bom, em escala global, a perda dos solos férteis reduz também a capacidade de sequestro de carbono, né, que acaba intensificando ainda mais as mudanças climáticas e criando um ciclo de degradação ambiental. O nosso país depende de reservatórios hidrelétricos para gerar mais de 60% de eletricidade. Nós estamos em segundo lugar no ranking dos países com a maior capacidade hidrelétrica instalada do mundo. Então, como a má distribuição da chuva com períodos prolongados de seca pode afetar a nossa capacidade de gerar energia, Carlos? Isso é uma coisa que acontece porque, de fato, eu diria assim, o mundo olha para a gente e a gente, de fato, tem um sistema hidrelétrico que não é, ou seja, a forma que a gente gera energia não é a partir de combustíveis fósseis, mas os combustíveis fósseis têm causado o aquecimento global e têm mudado a dinâmica como a gente também gera energia, porque a gente depende exclusivamente da chuva para poder gerar energia nas hidrelétricas que a gente tem no Brasil. Então, isso é um risco também. Na verdade, isso é uma externalidade negativa desse processo de mudança do clima para o Brasil, né? Ou seja, a gente é afetado também por isso. Partindo desse princípio, um maior investimento em produção de energia sustentável, como a solar e a eólica, é essencial para a gente lidar com a crise hídrica e todos os impactos que ela traz, Ana? Sim, vou só retornar um pouquinho na pergunta anterior, né? Uma coisa que o Carlos mencionou sobre a questão das secas no semiárido, né? O CEMADEM tem monitorado secas já desde 2013 e a gente tem passado por secas recorrentes fora do semiárido, né? Então, as secas, elas não são exclusivas mais da região semiárida, né? Principalmente o centro-sul do país, que é onde estão concentrados os maiores reservatórios para a produção de energia elétrica, tem sim sofrido com secas recorrentes, né? E a gente sabe que as projeções de cenários de mudanças climáticas não são positivas, né? A gente sabe que a temperatura continuará aumentando e a disponibilidade hídrica continuar reduzindo. Então, é preciso que o país, sim, né, continue investindo na diversificação da matriz energética, como a eólica, a biomassa, mas, porém, né, entretanto, com responsabilidade socioambiental, né? Que se faça uma gestão também eficiente dos recursos hídricos. Então, sim, né? É sim uma estratégia para garantir a segurança energética do país, né? E minimizar impactos futuros. Mas como eu reforcei, né? Novamente, é preciso ter responsabilidade socioambiental quando, né, da implementação dessas novas matrizes em algumas regiões do país. Renata, eu queria fazer uma complementação a essa fala da Ana, quando a Ana, né, traz isso e destaca essa coisa da responsabilidade socioambiental. A gente tem enfrentado aqui no Nordeste, bom, o Nordeste foi sempre uma região com indicadores econômicos e sociais
ruim se você compara isso com o Centro-Sul. E assim, agora com o advento da energia renovável, que consideravelmente, ou seja, se você não emite carbono, ela é assim, muito melhor do que a energia fóssil, agora ela tem trazido problemas para aqui para a região. Você tem, né, a chegada de grandes empresas, parques eólicos e solares, que não têm feito a consulta livre, prévia, informada e consentida, né? E aí tem chegado em comunidades com contratos que são negociados, né, por pessoa, de forma individual, e tem causado problemas seríssimos no ambiente. Ou seja, comunidades que estão começando a se desalojar porque não aguentam o ruído do aerogerador que fica a 50 metros da casa dela e ela não foi avisada, ela não foi consultada previamente sobre isso. Ou seja, não foi dito a ela sobre isso. Então, você tem problemas, eu acho que é isso que a Ana destacou, e eu queria trazer isso, e construir marcos legais que garantam também, né, que aquelas famílias daqueles lugares, de certa forma, sejam respeitadas nesse processo das energias renováveis. Bom, nós não podemos abordar essa questão aqui sem bater na tecla novamente da questão das emissões dos gases do efeito estufa. Um dos pontos fundamentais de tudo isso está na redução urgente das emissões e de cumprir os acordos climáticos, como o de Paris, que limita o aumento da temperatura global. Não é isso, Carlos? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, inclusive num ano em que vamos sediar uma conferência do clima, a COP30, que acontece no fim do ano lá em Belém. Exato. Renata, eu sempre gosto de falar que o clima não é sobre 1,5 grau, não é sobre o Acordo de Paris, não é sobre as conferências das partes. O clima, na verdade, ele é sobre a gente, ele é sobre nossas vidas. Por exemplo, ele é sobre como pessoas que vivem em semiáridas têm que migrar, muitas vezes, porque não tem mais comida nem água. Ele é sobre como, por exemplo, a minha filha, que tem 4 anos, ela vai conhecer uma espécie de ave que existia quando eu era criança e agora não existe mais. Então, obviamente, você tem um conjunto de ferramentas que a ciência dispôs para falar disso. Então, o Acordo de Paris é isso: não aquecer o planeta em 1,5 mais do que o que era o período pré-industrial do século XVIII. Só que isso é uma média. E eu geralmente digo assim, média é como se a gente comparasse bananas com melão. São diferentes. Então, por exemplo, no semiárido brasileiro, você está falando de um aquecimento muito maior do que 1,5 graus. Você está falando de temperaturas que agora, em algumas comunidades, na comunidade que eu nasci, que minha mãe está lá com meu pai, entre novembro e dezembro, chega a fazer 48 graus, com a umidade relativa do ar de menos que 10%. Então, você está falando, na verdade, num processo que impacta muito aquelas comunidades. Agora, por outro lado, eu queria dizer uma coisa que tem pouca gente falando disso. Essa região também, que é o semiárido brasileiro, ela tem muito a ensinar. Porque os meus ancestrais que viveram naquele lugar, né, há 5 séculos atrás, eles já conviviam com um certo tipo de seca. Porque, como disse Ana, isso é natural, ou seja, isso sempre acontece. Esses ciclos de seca sempre acontecem. Então, o que a gente tem falado agora é que assim, o semiárido pode se ensinar, por exemplo, quando a Amazônia seca os rios. Eu conheci rio criança e eu vim achar que o rio tinha água sempre correndo nela quando eu saí da região semiárida. Porque para nós o rio sempre está seco e em algum momento do ano ele tem água. Então isso é um fenômeno natural e eu acho que no semiárido a gente tem muito a ensinar ao mundo sobre como viver no mundo que não é mais igual ao que era. Ou seja, que precisa se adaptar a esse processo de mudança do clima. Bom, quando nós falamos nas consequências para a agropecuária, ficou faltando eu perguntar, vou perguntar para a Ana, quais as safras mais prejudicadas? Porque em uma das cidades baianas, com o registro do clima árido que nós falamos aqui, as safras de milho, feijão e melancia tiveram um declínio acentuado e os preços dos produtos subiram muito, Ana. Uhum. Sim, as mudanças climáticas já estão impactando as culturas essenciais, né, como as culturas da agricultura familiar, né, os grãos, milho, feijão e também mandioca, especialmente nessas regiões de maior escassez hídrica. Em cidades como, por exemplo, Juazeiro, Iracema, na Bahia, são municípios que produzem muito milho e feijão, né, e essas safras já sim têm registrado quedas de aproximadamente entre 30% e 40% na produção, né, e aumento também, consequentemente, de 25% a 50% nos preços finais, devido à escassez hídrica, mas não só a escassez hídrica, combinado com as temperaturas também mais elevadas.
E essas perdas, né, afetam diretamente, como disse anteriormente, a segurança alimentar, né, tanto local como regional, pressionando ainda mais os produtores e consumidores. O problema maior do semiárido é que há um efeito combinado, né, da falta de chuva com o extremo de calor. Esse processo de aridização, né, que a gente tem observado nessas últimas décadas, diferentemente de outras regiões do país, no semiárido é um efeito combinado dos dois. Né? Em outras regiões, no sul do Pantanal, por exemplo, é mais uma pressão por aumento de temperatura. Mas no semiárido, o agravante que é o efeito combinado dos dois. Então, e para enfrentar, né, esse cenário, dado, né, os cenários pessimistas de mudanças do clima, as medidas como desenvolvimento de variedades resistentes a secas, né, coisa que a Embrapa já tem feito há bastante tempo, a expansão de sistemas de irrigação eficientes, implementação de seguros adaptados, né, de forma que possa preparar a população e os sistemas produtivos da região para uma maior capacidade de uma maior resiliência mesmo aos efeitos das mudanças climáticas. Um solo que perdeu muita água, que esgotou aí seus nutrientes e toda a matéria orgânica que tinha, ele pode ser recuperado, Carlos? É uma condição irreversível ou existe salvação para um solo de clima árido? Eu tenho dito que eu não quero ser, Renata, portador do fim do mundo, porque nesse debate de clima, parece que a gente está sempre falando do fim do mundo. E quando as pessoas perdem a esperança, elas também deixam para lá soluções que elas poderiam fazer. Então, aqui no Centro Sabiá, a gente tem trabalhado nos últimos 30 anos com sistemas agroflorestais no semiárido. Eu estou falando de uma região seca que os sistemas agroflorestais, que é a combinação de cultivos, né, milho, feijão, abóbora, com plantas da caatinga, com árvores, com angico, ou seja, com pau-d'arco, com plantas que são nativas daquele território. Então, a gente tem visto que essa combinação, ela tem dado muito certo. Tem dado muito certo por quê? Ela recupera o solo, porque ela cria, na verdade, um microclima, porque se eu tenho uma árvore que sombreia uma área, eu tenho um microclima criado, ou seja, os agricultores têm passado num processo de transição agroecológica, de sistemas de monocultivo, ou de milho e feijão, essa é uma que a agricultura tradicional sempre fez, mas para um sistema um pouco complexo, inclui árvores, né? Que inclui árvores, e a gente tem percebido que alguns agricultores têm aumentado sua produção em sistemas agroflorestais, porque com o aumento da temperatura e alguns picos de temperatura, porque, Renata, não é só a temperatura, mas também as chuvas, elas são mais irregulares. No semiárido, no Nordeste, dia de São José, é um dia que os agricultores tradicionalmente plantam. E esses agricultores fazem o seguinte, plantam em São José e colhem no São João. O São João, 23 de junho, é uma festa da colheita. Então, esse tempo, de 19 de março a 23 de junho, é justamente a colheita de milho, de feijão, de abóbora. Mas isso tem se perdido, porque não chove mais com a regularidade que tinha no passado para que esses agricultores tenham colheita em São João. Então, a gente tem percebido que os sistemas agroflorestais são uma solução, né, na verdade, para trazer de volta essa perspectiva, eu diria assim, de continuidade, de segurança para os agricultores, de terem cultivos que consigam produzir durante esse período do ano, que é o período de chuvas. Bom, nós colocamos aqui todas as questões que envolvem essas condições do clima. Eu pergunto agora para vocês quais ações precisam ser tomadas, porque algo precisa ser feito com urgência. Essas ações precisam ter a participação ativa de todos os setores econômicos e níveis governamentais. E nós estamos falando de que tipo de medidas? De monitoramento climático, de investimento em ciência, novas tecnologias? Pode começar respondendo, Ana, por favor. Bom, a gravidade da situação exige, sim, né, ações imediatas, no entanto, coordenadas, né, entre os governos federal, estadual e municipal. Não adianta só planos serem criados apenas no nível de governo. Além disso, incluir, né, setor privado, academia, sociedade civil. E não se trata de escolher, né, entre monitoramento ou tecnologia, mas de implementar, né, um conjunto de medidas estratégicas complementares. O país dispõe de monitoramento climático, diferentes escalas de tempo, públicas, incluindo o CEMADEM, mas eu diria que há necessidade ainda, né, de investimento, sobretudo na rede observacional de monitoramento ambiental,
né? Hoje é um grande gargalo as instituições manterem, né, esses equipamentos em pleno funcionamento, quanto mais, né, expandir para que tenhamos uma boa cobertura de dados, né, em todo o território nacional. Então, ainda há espaço para melhorias, principalmente em termos de investimentos, né, em tecnologia, também para contribuir para o monitoramento climático, mas, sobretudo, a criação de planos feitos de maneira que envolva, né, todos os agentes, todo o setor de sociedade, da sociedade civil, né, e é importante que os planos sejam centrados em pessoas, porque são as pessoas que são os mais afetados. Eu queria Qual a sua complementar o avaliação, que ela Carlos? disse. Você acredita que ainda é um gargalo aí muito grande nessa questão? Então, eu acho que a primeira questão, eu diria assim, Renata, que assim, primeiro a gente precisa ter governos, a gente precisa ter setor privado, a gente precisa ter a sociedade civil. A primeira coisa é que esses três precisam trabalhar juntos e a gente precisa de governos que acreditem que existem mudanças climáticas. Eu acho que é um ponto importante, porque a gente já passou um período em que o governo simplesmente não acreditava que isso poderia acontecer e isso é muito arriscado. Porque, ao fim e ao cabo, são os governos, com recursos oriundos dos impostos que a gente paga, que podem investir em escala que o Brasil precisa. O Brasil é um país continental com 200 milhões de pessoas. O governo precisa colocar recursos em políticas sérias que sejam decididas com a sociedade civil sobre os rumos que a gente vai tomar. Por exemplo, agora, você falou, Renata, agora há pouco, em Belém, no final do ano, em novembro, vai ter a COP30. Que não é a COP da floresta, é a COP na floresta, porque a COP é um evento internacional que os países combinam como é que vai ser o futuro. Mas uma grande questão que os Estados Unidos, que é um dos maiores emissores de carbono do mundo, saíram do Acordo de Paris. Né? Então, fazendo um discurso, na verdade, contrário à defesa, né, de que existe mudança do clima e que a gente precisa agir para isso. Então, eu acho que é preciso fazer isso. A sociedade civil, ela tem um papel fundamental, porque, como o Ana falou, essa ação é centrada nas pessoas, a gente precisa perguntar às pessoas o que está acontecendo. Eu queria, por último, fazer um exemplo aqui da região semiárida do Brasil. Em 99, a gente criou uma articulação, que chama Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA. Essa articulação, ela captou recursos públicos, privados, mas ela, ao longo desses 25 anos, ela construiu um programa chamado Programa 1 Milhão de Cisternas, e esse programa, ele levou água para mais de 8 milhões de pessoas. É 1,2 milhões de cisternas construídas no semiárido. Eu diria que esse é o maior programa de adaptação climática em terras secas do mundo. Porque imagine, a casa da minha mãe, dos pais onde eu cresci, tem uma cisterna. Antes, quando eu era criança, eu tinha que buscar água, ou minha mãe, porque a função de buscar água, ela é das mulheres e das crianças. E essa cisterna, que foi construída há 20 anos atrás, faz com que agora minha mãe tenha água em casa de qualidade durante todo o período da seca. Então, o exemplo do programa de cisternas é um exemplo que eu acho que a gente precisa levar ele quando a gente for discutir novos programas que o Brasil precisa. Olha, infelizmente não temos mais tempo. Eu agradeço demais a participação de vocês dois aqui conosco, pelas informações super relevantes que vocês nos trouxeram. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. O Estúdio News de hoje, então, fica por aqui. Eu conversei com a Ana Paula Cunha, pesquisadora do CEMADEM, especialista em secas, e com o Carlos Magno, coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá e ponto focal da plataforma Semiáridos da América Latina. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!